A audiência pública do Senado em São José dos Campos discute a pesquisa em ciência e tecnologia no Brasil. Seminário em Brasília debate a exportação de laticínios e presidente do Senado sugere a Michel Temer a edição de uma medida provisória para liberar recursos para o Fundo de Financiamento Estudantil. Esses são os destaques desta sexta-feira. Bom dia. Como está a pesquisa em ciência e tecnologia no Brasil em tempos de crise? O que pode melhorar? Esses assuntos estão em pauta num ciclo de debates promovido pelo Senado em várias cidades do país. A Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado vai a São José dos Campos, São Paulo, nesta sexta-feira. O município é o principal polo aeroespacial do país. Sobre essa visita, eu converso com o presidente da comissão, senador Lazier Martins. Senador, a comissão já tem uma programação lá na sexta-feira, que é visitar o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a Embraer, empresa produtora de aeronaves, e à tarde fazer audiência pública no Parque Tecnológico. Qual é o objetivo dessa visita? Bem, Glauciene e telespectadores da TV Senado, permita que eu diga duas frases antes. Nós chegamos à conclusão de que há uma área do conhecimento humano aqui no Brasil que é muito ignorada pela população brasileira e desprezada pelo poder público. É a área da ciência e tecnologia. Por isso, quando assumimos a presidência desta comissão, da CCT, chegamos à conclusão que seria oportuno fazer um ciclo de debates, uma avaliação da política pública, que é a razão de ser da nossa comissão, com relação ao estágio que vive a investigação tecnológica e científica. E aí começamos, em julho estivemos em Porto Alegre, e agora estamos indo a São José dos Campos, que é um modelar centro de pesquisa tecnológica, especialmente na área aeroespacial e defesa nacional. Então nós estaremos lá, com gravação pela TV Senado e reprodução logo dias depois, para dar uma ideia. O que se faz? Como é que se faz? Como é que é esta pesquisa? Quais são os recursos de que dispõe? Para que sirva também de modelo a que outros estados, outros parques tecnológicos se mirem no que faz São José dos Campos. Então, no resumo, é isso que pretendemos, ouvindo lá os grandes especialistas do ITA, do INPE, da empresa aéreo, a Embraer, que cada um revele como é que se faz, o que se faz, e os brasileiros tenham até orgulho disto que nós temos lá em São José dos Campos. Apesar do destaque de São José dos Campos, a crise também chegou à cidade. A Embraer até teve prejuízo no ano passado, já fez 2 programas de demissão voluntária. O senhor acha que essa discussão pode ajudar a superar a crise econômica? Pelo menos vai nos fornecer elementos para discutir, para reivindicar dentro da nossa Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado, porque não basta nós estarmos aí tentando percorrer o Brasil para valorizar o capital intelectual inexplorado ou pouco revelado que nós temos no país, e, no entanto, não há recursos. Por isso, nós já trouxemos um dia na comissão o ministro Kassab, da Ciência e Tecnologia, para que ele reconheça a necessidade de distinguir melhores fundos setoriais para esta área, porque têm sido muito contingenciados estes valores da ciência e tecnologia. E eu estou certo de que haverá esta queixa também nas exposições das autoridades que vão se pronunciar em São José dos Campos. A audiência pública é na sexta-feira, às 14h, no Parque Tecnológico de São José dos Campos, e é aberta ao público, não é isso, senador? Perfeito, Glauciane. E convidamos todos os telespectadores da região. Sabemos que as autoridades principais daquelas instituições estarão presentes, vão se pronunciar, e nós queremos apresentar uma radiografia desta saudável área da ciência e tecnologia em São José dos Campos. O presidente do Senado, Renan Calheiros, enviou carta ao presidente da República, Michel Temer, em que sugere que a liberação de créditos extraordinários para o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, seja feita por medida provisória. Um projeto de lei que prevê 1 bilhão e 100 milhões de reais para o FIES esteve na pauta da última reunião do Congresso Nacional, mas por falta de quórum não pôde ser votado. Cerca de 2 milhões de alunos dependem do programa.
E será realizado hoje às 14h o 8º seminário do ciclo de palestras e debates da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado. O debate vai tratar da cadeia produtiva de laticínios e derivados no Brasil e a possibilidade de um acordo bilateral entre Brasil e Uruguai para ampliar as exportações do setor. Segundo a presidente da comissão, senadora Ana Amélia, 850 mil famílias no Brasil vivem da produção de laticínios. A segunda fase do estudo clínico com a fosfoetanolamina sintética começa na semana que vem. O resultado da primeira fase foi divulgado na última quarta-feira e o Instituto do Câncer de São Paulo, ICESP, concluiu que a substância não é tóxica. Os usuários têm esperança de que, depois da pesquisa, a pílula do câncer seja liberada para uso, mas lutam na justiça pelo direito ao tratamento. Além das pesquisas científicas, um outro alvo dos que lutam pelo acesso à fosfetanolamina sintética é o Supremo Tribunal Federal. Em maio, atendendo a uma ação movida pela Associação Médica Brasileira, o STF suspendeu provisoriamente a lei que havia sido aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pela então presidente Dilma um mês antes. A lei autoriza a produção e o uso da substância por pessoas com câncer. Os médicos não são contra o uso da fosfetanolamina. Os médicos são contra o uso de uma substância que não foi estudada. A gente quer que a molécula seja estudada, mas estudada de forma profunda. A polêmica da pílula do câncer chegou ao Congresso em outubro de 2015. Mobilizados pela sociedade, deputados e senadores promoveram audiências públicas com cientistas e autoridades e aprovaram a lei em 5 meses. Houve o lobby de algumas partes, de algumas associações, aqui na Câmara e no Senado, para viabilizar a aprovação desse projeto, né? E acabou sendo mais rápido. Ninguém veio conversar comigo e argumentou sobre algum motivo o interesse pessoal em detrimento do interesse coletivo. Nós estamos fazendo isso porque grandes clínicas de oncologia do Brasil se negam de fazer os estudos complementares. Por quê? Porque não dá dinheiro. Em nenhum lugar do mundo o Congresso Nacional, o Parlamento, decide que medicamento deve ser comercializado ou não, sem que isso tenha sido objeto de uma ampla pesquisa. O Supremo Tribunal Federal vai julgar não se a fosfo é eficaz no tratamento contra o câncer, mas se a lei que liberou a pílula é ou não constitucional, se é compatível com o direito à saúde, à segurança e à vida. No relatório, o ministro Marco Aurélio Mello disse que o Estado tem dever constitucional de zelar pela qualidade e segurança dos produtos em circulação. Grupos que apoiam a fosfetanolamina sintética querem mesmo é que o STF reconsidere a decisão. Você pode imaginar o que é você ter a chama da esperança reacendida, né? E ter isso roubado da noite para o dia. Essa suspensão dessa liminar aqui no Supremo foi para nós um golpe muito baixo, né? Primeiro porque essa associação que representa médicos, ela não veio ao Supremo nos representando e vieram nos prejudicando, apresentando, não, estamos defendendo o paciente. Defendendo o quê? O paciente está sendo atacado. E muitos de nós já não têm mais resposta para quimioterapia, para radioterapia. Então, por que não nos deixar utilizar uma substância que não é tóxica? Então, não tem porquê, né? Então, acho que é um direito nosso de escolher, sim. O que seria o direito à vida, né? Seria assegurar que um paciente, né, em estado terminal faça uso de todos os meios possíveis e necessários, né, para atingir, né, alcançar, restabelecer a sua saúde, né, ou não. Houve uma divergência no próprio Supremo. Isso só comprova que não é uma decisão fácil, não é um tema que é simples, dessa interpretação o que seria esse direito à saúde, do que seria esse direito à vida.
Muitas pessoas estão pedindo para serem ouvidas pelos ministros, mas apenas um pedido foi aceito, o da Associação Brasileira de Portadores de Câncer, representada pelo Defensor Público Federal, João Alberto Franco. Ele vai falar na reunião de julgamento no plenário como amicus curiae, amigo da causa. O Brasil é signatário da Declaração de Helsinki. A Corte Constitucional colombiana já decidiu pelo direito do right to try, do direito de tentar viver, né, que é o direito de todos nós, de qualquer ser humano. Na segunda-feira, aqui no nosso jornal, você vai conhecer pacientes com câncer que se trataram com a fosfetanolamina e tiveram resultados positivos. Foi divulgado nesta quinta-feira o resultado do concurso de redação que seleciona estudantes para participar do programa Jovem Senador. O tema da redação deste ano foi esporte, inspirado nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. Cada um dos 27 escolhidos representa uma unidade da federação. Eles concorreram com 113.880 alunos da rede pública de todo o país. Os jovens senadores vão passar 4 dias aprendendo a exercer atividades legislativas e elaborando projetos de lei para tramitar no Congresso Nacional. O primeiro vice-presidente do Senado fez o anúncio dos 3 primeiros colocados na sessão desta quinta-feira. Em primeiro lugar ficou com o aluno Gilson Gabriel, na escola estadual, professor, prefeito Jaci Junqueira, município de Três Pontas, Mato Grosso, estado de Minas Gerais, que trabalhou com a redação ao esporte como agente transformador de pessoas e situações. O segundo lugar ficou com a aluna Isabelle da Silva dos Santos, do Distrito Federal, Colégio Militar Dom Pedro II, com a redação Transformando pelo Esporte. E em terceiro lugar, da etapa nacional, ficou a aluna Axa Mendes, de Albuquerque, da Escola Referência do Ensino Médio, professora Benedita de Moraes, no município de Macaparana, no estado de Pernambuco. E o tema garantir o acesso à prática esportiva e promover a cidadania. Uma lei para prevenir e combater o tráfico de pessoas foi sancionada pelo presidente Michel Temer e publicada hoje no Diário Oficial da União, a lei que trata do tráfico de pessoas. Ela abrange o crime cometido em território nacional contra brasileiros e estrangeiros e no exterior contra cidadãos brasileiros. A lei traz princípios e diretrizes e medidas de proteção e assistência às vítimas. A nova lei também muda o Código Penal para fixar a pena para esse crime em reclusão de 4 a 8 anos, além de multa. A pena pode aumentar de 1/3 à metade nos casos em que a vítima é funcionário público, criança ou adolescente, pessoa idosa ou com deficiência, se o agente tiver parentesco ou autoridade hierárquica sobre a vítima e se envolver a retirada da mesma do território nacional. Nesse crime estão inclusos os casos de exploração sexual, tráfico de órgãos e trabalho escravo. A sessão do Senado desta sexta-feira, destinada a discurso dos parlamentares, está marcada para as 9 horas da manhã, com transmissão ao vivo aqui pela TV Senado. Você tem acesso a outras notícias na nossa página na internet ou aqui na programação pelos boletins do Senado Agora. Uma boa sexta-feira para você.